Você já pensou no que perderíamos se a NASA parasse de compartilhar suas descobertas? Imagine acordar amanhã e perceber que grandes avanços científicos, pagos com nosso dinheiro, simplesmente desapareceram dos olhos do público. A agência espacial mais famosa do planeta, símbolo máximo da exploração do universo por décadas, enfrenta agora uma crise silenciosa. Cortes profundos no orçamento são considerados inevitáveis, como alerta a NASA Watch. O orçamento da NASA vai ser reduzido de um jeito ou de outro. Para agravar ainda mais, circulam rumores de que o próprio status oficial da agência pode mudar, ameaçando sua missão histórica. Nos últimos meses, funcionários da NASA pararam de dar entrevistas, tentando garantir seus empregos em meio à incerteza. Os oficiais da NASA não estão dizendo nada porque querem salvar seus próprios cargos, revelou uma fonte interna em setembro de 2025. Com cada vez menos comunicadores e mais burocracia, o público fica no escuro sobre o que realmente acontece por lá. E por que isso deve te preocupar? Se a NASA se fechar, você pode perder acesso a descobertas que impactam inovação, reputação internacional e até o destino do dinheiro que você paga em impostos. Mas como uma agência tão prestigiada chegou a esse ponto? Vamos descobrir o que está por trás dessas mudanças e o que elas significam para o nosso futuro na exploração espacial. Tudo isso não aconteceu por acaso. Agora, vamos mergulhar nos fatores que levaram a NASA a essa situação crítica. Imagine acordar um dia e descobrir que o futuro da exploração espacial americana está por um fio e que isso pode afetar diretamente o que você, como cidadão, recebe em conhecimento, inovação e retorno dos seus impostos. Em poucos meses, a NASA mudou mais do que em várias décadas inteiras. E essas mudanças podem custar muito mais do que simples cortes. Estamos falando do possível fim de uma era de descobertas e transparência. Tudo começou com uma combinação explosiva no orçamento, uma reestruturação interna sem precedentes e até uma alteração discreta no status oficial da agência. Por ordem executiva recente, a NASA, ao menos no papel, deixou de ser formalmente reconhecida como agência espacial. Isso pegou até muitos funcionários de surpresa, afinal, por gerações, a agência foi o símbolo máximo da corrida espacial e da transparência científica dos Estados Unidos. O corte orçamentário é devastador. Para o ano fiscal de 2026, a previsão é de uma redução drástica nos recursos. Como o Congresso não aprovou um novo orçamento, a agência opera apenas sobre o pedido presidencial, sem garantias, e já se fala abertamente em mais cortes. A NASA Watch descreve: não há orçamento à vista. O impacto concreto? Menos missões científicas, projetos parados, demissões em massa e um futuro nebuloso para áreas como a exploração lunar e marciana. Se você acha que isso afeta só engenheiros e astronautas, pense de novo. Cada missão cancelada representa menos avanços tecnológicos, menos empregos qualificados e menos retorno para a sociedade. O risco direto é perdermos liderança em ciência e inovação para outros países, além de desperdiçarmos anos ou até décadas de investimento público. A reestruturação da comunicação é outro golpe duro, cujas consequências atingem todos nós. A partir de 2026, o Escritório de Comunicações da NASA será centralizado, extinguindo todas as funções que não sejam obrigatórias por lei. Segundo documentação oficial, o objetivo é eliminar funções não estatutariamente mandatadas, consolidar cargos de chefia e automatizar tarefas rotineiras. Isso significa equipes menores, menos especialistas para traduzir descobertas e, principalmente, menos acesso a informações detalhadas, tanto para o público quanto para os próprios funcionários. O efeito imediato já é sentido. Dezenas de profissionais de comunicação foram desligados. E a única fonte de informações confiáveis, segundo relatos internos, agora vem de sites independentes, como NASA Watch, não mais da agência. Isso abre espaço para especulações, ruídos e até teorias da conspiração, minando a confiança inclusive entre cientistas e engenheiros da própria NASA. Essas mudanças vão muito além da burocracia. Elas ameaçam a missão central da agência: explorar o desconhecido e compartilhar conhecimento com a sociedade. Quando a NASA reduz sua transparência, quem perde é o público, que deixa de acompanhar descobertas, debater prioridades e entender para onde vão os recursos dos seus impostos. No cenário internacional,
A imagem dos Estados Unidos como líder em ciência e inovação também está em jogo. Parceiros globais, Europa, China e Índia, observam cada movimento da NASA, e as incertezas internas podem comprometer futuras colaborações científicas e acordos bilaterais em missões importantes. Em resumo, a erosão da transparência e do acesso à informação pode abrir portas para desinformação, desconfiança e até um distanciamento tanto do público quanto dos próprios funcionários. O que está em risco não é apenas o orçamento ou questões administrativas, mas o próprio futuro da exploração espacial e a posição da NASA como referência mundial. Só que a situação é ainda mais alarmante. Os cortes e mudanças burocráticas geram efeitos inesperados e ameaçam a própria razão de existir da agência. Se nada mudar, podemos perder décadas de avanços e talvez a esperança de liderar a próxima grande descoberta da humanidade. Mas como tudo isso começou a acontecer tão rápido? E por que quase ninguém fora dos bastidores percebeu o tamanho do problema? Para entender, é preciso olhar de perto o que mudou na prática dentro da NASA. Imagine acordar e descobrir que a principal voz que traduz o universo para você simplesmente sumiu. Isso está acontecendo agora, e o impacto pode ser devastador para todos nós. Perderemos não só informações valiosas, mas também a chance de entender e acompanhar o maior projeto científico da humanidade. Estamos diante de um cenário inédito no orçamento da NASA e uma reestruturação profunda atinge seu setor de comunicação em cheio. Profissionais experientes estão sendo dispensados, reduzindo drasticamente o número de pessoas capazes de decifrar temas cada vez mais complexos. Keith Cowan destaca: a OCON e o PAO da NASA terão cerca de 60 funcionários demitidos, menos explicadores para assuntos cada vez mais inexplicáveis. Esse corte cria um vazio perigoso. Sem comunicadores capacitados, aumentam as chances de boatos e desinformação se espalharem, enquanto perguntas sobre projetos polêmicos ou fenômenos misteriosos ficam sem resposta. O público não é o único prejudicado. Até funcionários da própria NASA relatam que sua única fonte confiável de informação passou a ser um blog independente. Um comentário em NASA Watch revela: "Só confiamos em você, Keith. É a única fonte em que os funcionários podem confiar." O silêncio institucional gera insegurança real. Trabalhadores temem pelo futuro de seus empregos e pelo destino da missão da agência. Sindicatos e até o Congresso reagiram com protestos e manifestações pela transparência, tentando impedir que a NASA perca seu papel histórico. Em uma recente mobilização, especialistas e apoiadores clamaram: não aos cortes na NASA, numa tentativa urgente de defender a agência. Mas o risco vai muito além dos bastidores da NASA. Sem comunicação clara, toda a sociedade perde acesso ao conhecimento científico. Parceiros internacionais podem se afastar e a reputação da agência se desgasta. Isso mina a confiança dos cidadãos, que passam a questionar a importância dos investimentos em ciência e inovação. No fim das contas, todos nós perdemos. Como acompanhar descobertas, justificar recursos ou nos inspirar com novos horizontes se não há quem conte essas histórias? A transparência desaparece e a confiança se desfaz. Pouco a pouco, a exploração do espaço deixa de ser um projeto coletivo para se transformar em um enigma restrito a poucos. Se nada mudar, corremos o risco de fechar para sempre nossa janela para o universo. Mas afinal, como a NASA chegou a esse ponto crítico? Vamos entender o que aconteceu nos bastidores e por que essas mudanças ameaçam não só o presente, mas também o futuro da exploração espacial. Você já pensou no que realmente está em risco se a NASA deixar de ser transparente? Imagine perder o acesso a descobertas que podem mudar nosso futuro, ou até ver seu dinheiro sendo gasto sem explicação clara. Se a NASA parar de falar, quem assume o papel de informar a sociedade? E quem garante que o que ouvimos sobre o espaço é verdade? Agora visualize um futuro em que a NASA se torne cada vez mais fechada. O orçamento da agência está sendo cortado, como já foi noticiado. O orçamento da NASA será reduzido, de um jeito ou de outro. Isso significa que podemos perder pesquisas inovadoras, missões históricas e respostas para os grandes enigmas do universo, enquanto nosso investimento público some sem retorno visível. As mudanças vão muito além dos números. A estrutura da agência está passando por uma transformação profunda.
A NASA já nem é considerada oficialmente uma agência espacial no papel. Uma ordem executiva mudou esse status de forma discreta. Com isso, decisões podem ser tomadas sem debate público, abrindo espaço para menos transparência e menos prestação de contas. Com menos recursos, projetos científicos podem ser cancelados ou adiados por tempo indefinido. Áreas como astronomia, clima, biologia espacial e robótica ficam seriamente ameaçadas. E quem perde não é só a comunidade científica, é toda a sociedade, que pode ser privada de descobertas que mudariam a história, como o mistério do objeto interestelar identificado em julho de 2025, o 3I Atlas. Mesmo com uma enxurrada de dados, a origem desse visitante cósmico segue sem explicação. Sem a NASA ativa e transparente, enigmas assim podem desaparecer do radar público e nunca saberemos o que poderíamos ter aprendido. A comunicação direta da NASA também está sendo desmontada. O setor responsável por traduzir ciência complexa em linguagem acessível para todos foi drasticamente reduzido. Isso significa menos explicações, menos contato com a população e um risco real do público, que já financia essas missões, ficar no escuro sobre o que acontece no espaço e sobre como o dinheiro está sendo usado. Essas mudanças criam uma brecha perigosa. Sem uma fonte confiável, cresce o espaço para desinformação, teorias conspiratórias e manipulação política. Agências privadas ou governos estrangeiros podem preencher esse vácuo, moldando narrativas de acordo com seus interesses. Isso ameaça a credibilidade dos Estados Unidos como líder global em ciência e pode até comprometer a segurança planetária caso informações sobre riscos vindos do espaço não sejam compartilhadas de forma aberta e confiável. Além disso, o corte em ciência e inovação pode desanimar jovens cientistas, reduzir o investimento em educação e deixar o país menos preparado para enfrentar desafios futuros, tanto no espaço quanto aqui na Terra. O ciclo de descobertas, inspiração e desenvolvimento tecnológico, que sempre foi marca da NASA, corre o risco de ser interrompido. O que está em jogo é muito mais do que o futuro de uma agência. É o nosso direito ao conhecimento, à verdade e à possibilidade de imaginar e construir o amanhã. Mas será que ainda existe esperança? Existem caminhos possíveis, e o destino da NASA e da própria ciência pode depender das escolhas que serão feitas agora. No próximo bloco, vamos explorar quais alternativas existem para garantir que a ciência continue acessível e transparente. Afinal, ainda há tempo para agir e mudar esse cenário. E pense, se a sociedade não agir agora, podemos perder acesso a descobertas que mudam vidas e deixar bilhões investidos em ciência desaparecerem no silêncio da burocracia. A história prova. Quando a sociedade cobra, a ciência reage. Nos momentos mais críticos, é a mobilização pública que faz toda a diferença entre avanços e retrocessos, e isso está em jogo neste exato momento. No passado recente, sindicatos e especialistas se organizaram e foram às ruas em frente à sede da NASA exigindo 100 cortes para a NASA. O apoio vindo das comunidades científicas e da população já conseguiu reverter decisões que ameaçavam o futuro da pesquisa, mostrando que, quando a opinião pública se manifesta, o governo escuta de verdade. Mas não é só em protestos presenciais que se faz pressão. Sindicatos também enviaram cartas assinadas por representantes dos trabalhadores e abriram diálogos importantes com o Congresso. Em várias ocasiões, campanhas em redes sociais e abaixo-assinados online conseguiram evitar cortes, garantir transparência sobre o uso do dinheiro público e manter projetos fundamentais vivos. O caminho prático começa aqui: participar dos debates, cobrar transparência das autoridades e defender a divulgação científica. É preciso exigir que a NASA e qualquer órgão público preste contas sobre cada decisão. Apoie pesquisas, compartilhe projetos sérios e, acima de tudo, não aceite ver informações vitais serem escondidas longe dos olhos da sociedade. Quando o público se omite, perde poder sobre o destino da ciência e sobre o próprio dinheiro investido em inovação. A escolha é clara: participar ativamente e defender o acesso ao conhecimento ou aceitar que essas portas se fechem aos poucos para todos nós. Agora, cabe a cada um decidir. Você vai assistir de longe ou ser protagonista nesta história. Mas afinal, por que tudo isso está acontecendo justo agora?
O que mudou dentro da NASA e por que essas ameaças ganharam força de repente? Você está prestes a perder acesso a descobertas que podem mudar o rumo da ciência e também o controle sobre bilhões de reais do seu próprio bolso. O futuro da exploração espacial não é só da NASA, é nosso. Diante de cortes profundos no orçamento, mudanças internas e até uma alteração no status oficial da agência, a transparência e o acesso à informação correm sério risco. Se o público aceitar esse silêncio, podemos perder não só dados sobre o universo, mas também a confiança em decisões que envolvem bilhões de reais do nosso dinheiro e o destino da ciência. A reestruturação da NASA, a redução drástica de comunicadores e a burocracia crescente criam um cenário onde menos pessoas explicam questões cada vez mais complexas. Como consequência, há menos espaço para debates e menos oportunidades para a sociedade questionar e influenciar o rumo da exploração espacial. Ignorar essa situação pode custar caro. A próxima geração talvez cresça afastada das grandes descobertas, sem inspiração para inovar ou defender a importância do conhecimento científico. O silêncio da agência enfraquece o engajamento público e deixa espaço para dúvidas, desinformação e perda de relevância internacional. Por isso, não basta esperar respostas prontas. É hora de exigir transparência, buscar fontes confiáveis e apoiar quem defende a ciência baseada em fatos. Pressione por uma comunicação clara. Questione onde está o seu investimento e incentive decisões guiadas pelo interesse público, não por interesses políticos ou cortes imediatistas. A NASA sempre foi símbolo de sonhos coletivos, avanços tecnológicos e inspiração para gerações. O futuro da agência e do nosso acesso ao espaço depende da voz de cada um de nós. Não deixe que a ausência de respostas se torne a regra. Participe, questione, compartilhe informações e faça parte desse debate. Mas como você pode agir, mesmo sem estar dentro da NASA? No próximo vídeo, mostro passos práticos para fortalecer a ciência e garantir seu direito à informação.